A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Estou passando aqui hoje para fazer a nossa lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, cujo tema dessa lição é uma igreja não conveniente com a mentira. A igreja não pode ser conveniente com a mentira. E a lição de número 6 ela traz a palavra-chave, a mentira. E eu vou falar sobre alguma explanação bíblica sobre a mentira e a verdade dentro do contexto bíblico, para que nós possamos entender e compreender o que Deus quer nos ensinar através dessa lição. Êxodo, capítulo de número 20, e o verso 6 é assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que são falsos testemunhos? É a escolha que as pessoas fazem em contar a verdade ou contar uma mentira. É uma escolha pessoal de cada um de nós. E a Bíblia vai nos orientar que nós devemos ser não conveniente com a mentira, mas sim favorável à verdade. Então, qual é a escolha que nós, como cristãos e como conhecedores da palavra de Deus, precisamos tomar? Sempre falar a verdade. Por quê? Porque a mentira ela vai ativar em nós sentimentos, emoções que muitas das vezes vão levar a mim e a você a sofrer causas negativas como ansiedade, depressão. Pessoas até, inclusive, chegam a tirar sua própria vida por causa de uma mentira, de algo que foi dito a seu respeito, mas que não era verdade. Então temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fizemos para que nós não venhamos dar falsos testemunhos ou proferir algo que não é verdade, né? Para que não cause danos às pessoas que estão à nossa volta. Escolha sempre falar a verdade. Às vezes acontece de você se atrasar, por exemplo, para o seu trabalho, e aí você usa de uma inverdade. O pneu do meu carro furou, e por isso eu cheguei tarde, ou por isso eu não fui trabalhar, né? Mas, na verdade, o que aconteceu é que você acordou tarde e não conseguiu chegar ao trabalho a tempo. Então, conte a verdade, mesmo que isso possa parecer difícil. Você vai ser tentado a mentir, mas a Bíblia nos orienta sempre a falar a verdade, porque quando nós falamos a verdade, as pessoas passam a confiar mais em nós. As pessoas vão ouvir mais o que nós temos para falar, porque o que a gente fala realmente foi o que aconteceu, e toda mentira com o tempo ela cai por terra, ela acaba sendo descoberta que aquilo que a gente acaba falando ou fazendo não era bem daquela forma ou era uma mentira. Isso sempre vai vir à tona, e quando vir à tona você vai acabar perdendo a credibilidade naquilo que você fala. Então, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Fale sempre a verdade. Outro texto bastante interessante que aparece na Bíblia, João 14 e o verso 6, diz assim, ele lhes disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele era o caminho, e não só o caminho, mas ele era a verdade. Assim como Cristo é a verdade, nós devemos ser a verdade, nós devemos falar a verdade, nós devemos viver de forma verdadeira, que a gente possa, as nossas palavras possam ser verdadeiras em relação às pessoas. Quando a gente vai negociar com alguém, a gente possa ser verdadeiro com essas pessoas com as quais nós estamos negociando, que a gente não precisa esconder das pessoas ou omitir fatos que são importantes naquele negócio, mas fale a verdade para que a pessoa também possa confiar em você. Cristo, Jesus está dizendo, eu sou o caminho e também sou a verdade. E a verdade, quando ela é dita, ela é cura. Quando alguém chega para mim e fala a verdade a meu respeito, aquilo não vai me fazer sentir mal, muito pelo contrário, vai me fazer sentir melhor, porque como ser humano, nós temos nossas falhas, nossos defeitos, e muitas vezes precisamos de pessoas que falem a verdade para nós, para que a gente possa corrigir a nossa caminhada, a nossa rota, e a gente possa então alcançar os nossos objetivos. E quando a gente chegar lá na frente, a gente possa também olhar para trás e ver assim, eu não passei por cima de ninguém,
eu não precisei mentir para ninguém. Aonde eu cheguei foi a boa mão de Deus me conduzindo, e eu falei tudo que eu fiz foi de forma correta, verdadeira, honesta, justa. E se eu cheguei onde eu cheguei, mas eu não passei por cima de ninguém, eu não precisei passar ninguém para trás, eu não precisei enganar ninguém, eu não precisei mentir para ninguém. E você também vai se sentir melhor nessa situação. A escolha, a gente está sempre condicionado a uma escolha. E sempre vai existir essas duas opções na sua vida, em tudo que você vai fazer. Fazer algo falando a verdade, ou fazer algo omitindo fatos, mentindo, falando de forma que não é verdadeira, né? E qual é a opção que você vai usar na sua vida? Qual é a opção que você vai escolher? Ser verdadeiro falando a verdade, ou não omitindo os fatos, ou você vai escolher mentir, omitindo fatos que daqui a pouco vão vir à tona e você vai ficar desmoralizado pelo fato de ter feito algo que naquele momento era errado, que foi contra os princípios da palavra, contra os princípios da palavra de Deus, e isso não vai trazer benefícios para nós, não vai trazer benefícios para as pessoas, não vai trazer benefícios para o seu patrão, para a igreja, em momento algum. A verdade, sim, a verdade, ela só não nos liberta, como ela também faz nós andarmos nos caminhos retos, caminhos do Senhor, que fazendo as coisas corretas, da forma e do jeito que agradam a Deus. Ananias e Safiras, por exemplo, venderam uma propriedade e venderam por um certo valor, e quando foram aos apóstolos, né, levar a sua oferta, eles omitiram ou mentiram a Deus pelo fato de ter dito que trouxeram todo o dinheiro da venda, mas quando na verdade eles não trouxeram todo o dinheiro da venda, eles trouxeram uma parte do dinheiro. Mas aos discípulos, aos apóstolos, eles falaram que nós trouxemos todo o valor. Isso não foi agradável aos olhos de Deus, e ainda nunca será agradável aos olhos de Deus. A omissão ou a mentira jamais será algo que Deus vai aprovar, e isso vai custar, vai ter consequências, como teve com Ananias e Safira. No contexto do episódio, a morte de Ananias e Safira pelo fato de mentirem a Deus. Mas o nosso contexto pode não ser uma morte física, mas a gente fica com uma imagem de alguém que está falando algo, e as pessoas acabam não acreditando mais naquilo que a gente está falando, pelo fato de nós estarmos mentindo ou omitindo alguma coisa em relação àquilo que realmente está acontecendo. João capítulo 17, versículo 17 diz assim, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando nós andamos sobre a palavra, nós estamos falando da verdade absoluta de Deus, a verdade que nunca muda. Cristo é o Espírito Santo de Deus que habita em nós pela palavra de Deus, nos leva a falar e a ser homens e mulheres de verdade, homens e mulheres de forma verdadeira, justos, honestos em tudo aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia. A igreja do Senhor, ela precisa ser de homens e mulheres justas e honestos, verdadeiros, que preguem a palavra da verdade, e não só preguem, mas vivam a verdade. Ou seja, o evangelho é uma prática de vida. A palavra de Deus, ela não é só uma teoria, ela é uma forma forma prática que nós devemos pôr em nossa vida e praticá-la no dia a dia, lá na sociedade, lá no trabalho, sendo verdadeiro, honesto, justo, não mentindo, não omitindo fatos. E isso vai fazer com que eu e você sejamos abençoados aonde nós estivermos e aonde pusermos as nossas mãos. Deus vai nos abençoar. Para concluir a nossa lição, Romanos 1:25 diz assim, a parte A do versículo 25 de Romanos capítulo 1, que diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O que era certo virou errado, e o que era errado virou certo. Inversão de valores.
A mentira faz com que nós perdemos os nossos valores. A mentira faz com que nós perdemos a nossa essência com a qual Deus nos criou. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o que faz eu e você perder essa semelhança com o nosso Criador é a mentira, porque Deus é verdade, Cristo é a verdade. E quando nós andamos na mentira ou promovemos a mentira, nós vivemos em um tempo que a gente ouve muito falar sobre fake news. Fake news são notícias falsas ou mentirosas, né? E nós não podemos andar sobre essas coisas e muito menos propagar essas falsas informações a respeito de seja lá o que for, porque isso vai causar danos, prejuízo, vai levar pessoas a ficarem apavoradas, vai levar mentira para determinadas pessoas que vão se apropriar daquela mentira e vão ter prejuízos nas suas vidas. Então veja que tudo isso está envolvido com a questão de até mesmo de uma essência espiritual que vem do Espírito de Deus, que propaga sempre a verdade. Quando andamos na verdade, a verdade bíblica, a presença do Espírito Santo, ir à igreja, ouvir a palavra de Deus, é um antídoto contra a mentira. Não só em nós, mas quando lançam mentiras em nossa direção, o Evangelho, a palavra da verdade, ele nos blinda, ele nos guarda, ele nos protege daquilo que estão falando a nosso respeito, que não é uma verdade, por exemplo. Então veja que tudo isso está contido na Bíblia. E quem é o pai da mentira, que a Bíblia chama de pai da mentira? É Satanás, é o diabo. E ele inventa mentiras, ele caluniia as pessoas, ele cria notícias falsas para que nós venhamos errar o caminho, que nós venhamos ser atingidos por essas setas malignas, para causar danos nas nossas emoções, nas emoções das pessoas que caminham com a gente, na sociedade, enfim, e isso precisa ser combatido. E como que nós combatemos isso? Falando a verdade. A verdade sempre em primeiro lugar. Para encerrar a conclusão, Efésios 4:25 diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Precisamos cuidar um dos outros, e esse cuidar é falando a verdade sempre, é sendo sempre honestos, é não omitir fatos, e é ser verdadeiro uns com os outros, porque a verdade cura, a verdade liberta, a verdade nos transforma e transforma quem está à nossa volta e o ambiente ao nosso redor. Que Deus te abençoe, que a verdade que é Cristo esteja habitando no seu coração, que o Espírito da verdade te conduza em todos os seus caminhos e que você possa ser próspero e abençoado aonde você está e que você possa refletir a glória de Deus ao mundo ao seu redor, glorificando o nome do nosso Pai, falando sempre a verdade e deixando de lado a mentira e corrigindo todo fato, toda falsa informação, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que é mentira, você possa combater usando a palavra da verdade, a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.